Oiê! Eu fiz uma lista no meu diário terapêutico de coisas que eu faço para não ficar viciada nas redes sociais. Hoje eu sinto que eu cheguei num nível muito saudável em relação às redes sociais. Eu já fui uma pessoa muito viciada, principalmente eu acredito por trabalhar, com as redes sociais. Eu era viciada ao ponto de perder meu dia, perder de fazer as coisas que eu precisava fazer para impulsionar a minha vida. De tanto de ficar scrollando ali. Eu acredito que eu tenha passado por um processo longo, inclusive eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal onde eu conto um pouco mais sobre isso. Vamos lá, eu vou ler cada um que eu escrevi aqui e depois eu falo um pouco mais com vocês sobre cada item. O número 1. Não uso de jeito nenhum o celular assim que eu acordo. Gente, de jeito nenhum uso o celular. Faço todas as minhas tarefas da manhã e só depois eu entro para postar. Eu posto e saio e eu não fico scrollando, tá? Eu comecei a perceber que toda vez que eu pegava o celular para tomar meu café da manhã ou pegar ele assim que eu acordava, eu me sentia muito desmotivada depois e eu acabava passando mais tempo do que eu deveria estar ali. Eu sentia que eu ficava muito preguiçosa, desanimada com a vida. Gente, não era algo saudável assim. Eu perdi algumas ações que eu poderia melhorar no meu dia, ali na minha manhã, por estar usando o celular. E aí eu senti uma sobrecarga muito alta depois, parece que tudo desandava. Então o que eu fiz? Cortei isso. Eu só vou pegar o celular para postar, não é nem para ficar olhando ali o feed, depois que eu já fui para academia, já tomei meu café da manhã, já tirei minha fotinho com a frase ali do café da manhã que eu coloco nos meus stories. E aí, depois que eu fiz tudo isso, aí sim eu entro, posto e saio pro tópico 2 que eu coloquei aqui na minha lista. Só pego o celular de noite, mas nunca antes de dormir, e eu defino um limite de 30 minutos para scrollar. Esse aqui, gente, eu demorei muito para chegar nesse nível, vocês não têm noção. Hoje eu sinto que a minha vida mudou completamente depois que eu... Não, tudo aqui eu sinto que mudou completamente, tá? Num nível, assim, bizarro, tá? É muito louco como isso me sugava energia, me colocava para baixo, enfim... N coisas, e depois que eu comecei a executar tudo que tá aqui, melhorou demais. Mas essa questão de pegar quando acorda e não pegar quando acorda e não pegar quando dorme, assim, ó, um chuchuzinho maravilhoso, entendeu? Não uso de jeito nenhum o celular antes de dormir, porque senão eu fico muito agitada, muito ansiosa, acabo perdendo o meu sono, não me faz bem. E aqui eu escrevi que eu defino um limite de 30 minutos para scrollar. Isso em todas as redes sociais, Instagram, TikTok. Mas eu não uso shorts, não tenho essa mania de ficar usando shorts. Esse limite que eu coloquei de 30 minutos, ele não aconteceu de uma hora para outra, tá? Foram limites que eu fui colocando e eu fui me acostumando com eles tipo assim, meses, entendeu? Para chegar nos 30 minutos, que nem é 30 minutos. Tem dias que eu nem entro, gente. Na verdade, tem mais dias que eu fico sem entrar do que entrar. Eu comecei colocando 2 horas, depois eu diminuí para 1h30, depois eu diminuí para 1 hora e agora é no máximo 30 minutos. E como eu contabilizo isso? Geralmente eu coloco ou aqui na Alexa, ou eu coloco um cronômetro no meu celular mesmo, que fica ali em cima mostrando. E eu vou contar para vocês. Hoje eu fico 30 minutos e é o suficiente já para mim. Tem vezes que a minha média diária, na verdade, tá de 22 minutos, porque assim, eu comecei a fazer as coisas com intenção.
E aí foi melhorando. Isso faz que eu fique fora das coisas? Faz, gente. Tem muita coisa que eu deixo de acompanhar. Tem muita coisa de meme que tá rolando no momento que eu tô na academia, alguém comenta alguma coisa, eu falei, putz, eu não sei. No começo foi muito difícil, né? A gente tem aquela famosa FOMO. Hoje em dia, simplesmente, gente, é a coisa mais normal do mundo, assim. Eu acho tão legal, às vezes, não estar acompanhando a vida de alguém o tempo inteiro, do que a pessoa tá fazendo, e aí ela me contar o que tá acontecendo, fui em tal lugar, fiz tal coisa, e eu ficar, tipo, genuinamente curioso com o que ela tá contando. Enfim, eu tô achando incrível isso. Pera aí, deixa eu pegar o meu celular pra mostrar pra vocês aí a minha média, pra ver que eu não tô mentindo. Espera aí. Deixa eu mostrar pra vocês que o aplicativo que eu mais uso é o CapCut pra editar. Ficou 1h e 43 minutos na semana, tá? É muito. Depois o Fotos, que eu fico selecionando as coisas e tirando foto. Não sei se isso aqui engloba câmera, enfim. Por que 40 minutos em foto? Não sei, mas eu fico ali selecionando minhas coisas, vendo os vídeos. Ah, tá, porque eu fico assistindo os vídeos para poder editar no CapCut. Tá aqui, ó, média diária, tempo de uso 27 minutos. Aqui domingo eu nem entrei, fiquei 41 segundos no Instagram domingo. Segunda eu fiquei 14 minutos. Terça eu fiquei 12 minutos e ainda tá contabilizando agora de quarta-feira. Mas eu tenho também aqui no limites 1h, tá vendo? Tipo assim, se passar, eu saí, mas não passa, gente. Faz muito tempo que não passa. Vamos lá, número 3. Sigo poucas pessoas para o meu feed mostrar o que eu quero sem perder tempo com besteira. Isso aqui, gente, eu acho que é a dica de ouro, assim, para você seguir poucas pessoas, porque aí você entra no aplicativo com a intenção já de ver os teus amigos mostram para você, seguir poucos influenciadores, poucos criadores de conteúdo, bem direcionado ao momento que você tá na sua vida, entendeu? Eu acho essa aqui uma dica excelente, porque quando você entra, você não fica extremamente distraído, sabe? Tu entra e faz algo mais pontual. Então, sobre esse negócio de seguir poucas pessoas, eu não sigo ninguém que ataque a minha ansiedade, que eu fique ansiosa por estar acompanhando, ninguém que me faça consumir demais, ninguém que tenha vida muito fora da minha realidade. Inclusive, eu tenho uma pessoa, minto, que eu sigo que tem uma vida muito fora da minha realidade, mas eu tô pensando em dar um follow nessa pessoa. Eu não acompanho muito o conteúdo dela, mas eu adoro ela, mas enfim, eu acho que eu vou dar um follow. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou do mundo das artes, da criatividade e tudo mais. Tem uma menina que é a Jenny Keller, que eu adoro ela, acho ela uma querida, me identifico muito com ela, mas eu não posso seguir ela. Infelizmente, porque ela me dá ansiedade, me dá comparação, porque ao tempo todo ela tá fazendo alguma coisa, ela tá criando, ela tá produzindo, e aí quando eu vejo aquilo, me deixa nervosa, entendeu? Porque eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Enfim, é uma pessoa que eu não sigo. Tem várias pessoas que eu não sigo, mas de vez em quando me dá vontade, eu vou lá no perfil delas olhar o que tá acontecendo. Mas eu não sigo justamente pra não me dar esse mal-estar, entende? Então, infelizmente, eu fico por fora de muita coisa que criadores de conteúdos que eu gosto de acompanhar, eu fico por fora, mas depois, num tempo, sei lá, X, quando eu tô de boa, eu vou lá no perfil deles, eu consigo ver, mas eu não deixo na cara, assim, sabe? Não tem como. Então, o que eu faço? Eu sigo influenciadores que me inspiram, que tenham a mesma realidade que a minha, pessoas que são parecidas comigo, pessoas que não são parecidas também, que eu acho muito importante a gente ter um pouco de opinião diferente também, não é só o tempo inteiro ver aquele mundinho onde a gente se encaixa em tudo. Eu acho muito saudável também a gente seguir pessoas que, não totalmente, né, que pensam diferente, mas uma coisinha ou outra assim eu acho super saudável. Então eu cuido muito
nas pessoas que eu sigo. E eu sigo poucas pessoas, gente. Aí vamos lá, que eu coloquei no 4. No meu perfil profissional, eu deixo ele o mais desinteressante possível para eu entrar e só postar e não cair na armadilha de scrollar. O que aconteceu? Eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho o meu profissional, onde eu posto os meus vídeos de diário terapêutico, minhas coisas de arte, e tenho o meu Instagram pessoal, onde eu posto coisas pessoais. Gente, eu tive que fazer isso. Eu notava que quando eu seguia, eu comecei a deixar desinteressante esse meu perfil pessoal, porque quando eu seguia a galera ali, um monte de gente, às vezes a gente segue pessoas só porque tá no mundo artístico, mas sabe aquele, você me seguiu, eu sigo de volta, mas tu não se identifica muito com o conteúdo da pessoa. Ou seguir pessoas que você gosta também, misturar ali profissional com família, amigos, não tava dando certo pra mim, tá? Era uma coisa que tava me dando muito gatilho. Então, se eu queria ter uma mente mais saudável, eu fui obrigada a fazer isso, a separar esses dois, do profissional e o pessoal. No pessoal, eu sigo os criadores de conteúdo que eu gosto, minha família, meus amigos, mas no meu pessoal mesmo, eu sigo só 3 perfis, que é o meu e das 2 parcerias que eu faço no meu Insta. Tive que fazer isso porque quando eu entrava ali para postar e eu queria sair, às vezes aparecia alguma coisa para mim e aquilo dali deixava, às vezes, eu me perder, entendeu? Às vezes eu ficava scrollando, quando eu via, eu falei, putz, por que eu fiz isso? Eu ficava muito nervosa, porque esse negócio de ficar muito tempo ali, em horários que não deveria estar, me faz muito mal, gente. Me faz muito mal mesmo. Então, eu tive que ser muito radical nessa minha atitude para melhorar a minha saúde mental. Tem gente que não entendeu, tem gente que brigou comigo. Mas eu não posso fazer nada, gente. Tem coisas que a gente precisa fazer, pelo menos por um tempo, até eu normalizar isso na minha mente, entendeu? E assim, eu vou dizer para vocês, foi a melhor decisão que eu tive esse ano, foi fazer isso, tá? Separar esses 2 perfis. Por quê? Eu realmente estou só entrando para postar ou responder comentários nesse meu perfil, eu não gasto tanto tempo ali. É uma maravilha, o algoritmo me entrega umas coisas extremamente aleatórias, não tem interesse nenhum de ficar ali. E aí eu acabo evitando de entrar no meu perfil pessoal e eu só entro lá quando eu for realmente postar uma foto minha ou acompanhar alguém. E aí fica separadinho, entendeu? Não vem esse turbilhão de coisa de uma vez só. Foi a melhor coisa que eu fiz, gente. É meio estranho seguir só 3 pessoas? É meio estranho, mas por enquanto vai ser assim. Não sei se um dia vou voltar a seguir todo mundo nesse perfil, mas por enquanto é a melhor coisa que eu fiz. É assim, dessa forma, que eu consigo me livrar um pouco desse vício, entende? 5. Eu comecei a me interessar em tirar fotos para guardar e depois, mais tarde, fazer um álbum no feed para não ficar alimentando os stories. Gente, eu tenho um babado para contar esse negócio de story, que é bizarro, tá? No Instagram, eu acredito que os stories tenha sido o ápice da minha loucura com saúde mental relacionada ao trabalho no Instagram, assim, é tipo bizarro como os stories foi uma ferramenta extremamente prejudicial para minha saúde mental em relação ao meu trabalho, tá? Eu tô praticamente 9 anos criando conteúdo. Então, eu tinha na minha cabeça, através dessa galera do marketing que fala que você tem que se aproximar dos seus seguidores e tudo mais, que eu tinha que ficar mostrando o meu dia a dia. Gente, eu fiquei por muito tempo fazendo isso. Se vocês forem nos meus destaques de viagem, vocês vão ver que eu, tipo, um story traz o outro metralhando assim, entendeu? Mostrando tudo, mostrando o quarto do hotel, mostrando o que eu comprei, mostrando o restaurante que eu fui. E isso foi me consumindo muito, tá? Muito mesmo. Tipo assim,
o auge, porque eu ia fazer alguma coisa na minha vida, e aí, antes de chegar, vamos supor, eu vou numa cafeteria. Antes de ir na cafeteria, eu já pensava no que eu ia postar lá, nos stories que eu ia fazer, entende? Para falar sobre a cafeteria, para postar sobre, sei lá, o café. E o criador de conteúdo, ele tem muito uma visão do que eu posso fazer aqui para prender as pessoas, porque quanto mais tempo as pessoas ficam ali no seu story, mais ele entrega. Então eu sempre ficava pensando no storytelling, no que contar ali de história pra galera. Cara, isso me prejudicou de uma forma bizarra, ao ponto de chegar a mercadoria na minha casa de coisas que eu comprei e rodar por dias ali, porque eu não tinha o momento certo para abrir e mostrar pra galera as coisas que eu comprei. Olha que absurdo! Não, absurdo no nível bizarro. E assim, as redes sociais, eu não vou falar que ela é um grande vilão, tá? Eu não vou falar que eu odeio as redes sociais. Não, eu sou muito grata às redes sociais. Eu gosto muito das redes sociais, mas eu acho que tudo... Eu perdi um pouco a mão, tudo tem o seu limite, sabe? E aí eu pensei, tá, mas eu sempre gostei muito de tirar fotos. Quando eu era mais jovem, eu juntei dinheiro para comprar uma câmera profissional. Assim, fiz na minha faculdade, tinha aula de fotografia. Cara, eu sempre gostei muito de tirar foto. E aí, o que eu pensei? Como os stories sempre foi um motivo aqui de me incomodar, cara, eu preciso me livrar disso. O que eu posso fazer para melhorar isso? Primeiro, cortar de postar story. Gente, eu não tenho interesse mais em postar story. E vocês acham que foi fácil cortar esse tipo de pensamento? Gente, é muito difícil, tá? É muito difícil desconectar esse negócio de postar o que você tá fazendo. Parece... Eu não sei se isso é muito de uma visão do criador de conteúdo. Me contem aí se você não é criador de conteúdo, mas acontece isso com você também. Mas parece que se eu não postar que eu fui em tal lugar, parece que não aconteceu, sabe? Aquilo dali não teve valor. Não, teve valor, mas não teve valor pro pessoal, para mostrar no online. Que coisa bizarra, tá? Eu senti isso muito quando eu comecei a fazer as coisas em lugares legais e não registrar. Eu só tirava foto pra mim e eu não postava. E era aquilo... E aquilo, gente, era muito estranho, tá? Juro pra vocês, uma coisa assim, parece que... Não é que não aconteceu, eu não sei explicar, é um sentimento... O que dá pra entender é isso. Parece que se eu não postei ali, não aconteceu. Mas não é exatamente esse sentimento, mas é mais ou menos isso aí. Deixa eu pegar uma água aqui. Aí, essa é uma coisa recente que eu comecei a fazer pra parar de ficar postando stories, tá? Primeiro eu fui diminuindo aos poucos, né? Aos pouquinhos eu fui diminuindo, de, sei lá, 20 stories foi pra 10, de 10 foi pra 6, de 6 agora pra 4, às vezes tem 1, às vezes tem 6 também, mas depende do dia. O que aconteceu? Eu voltei a gostar de tirar fotos. Então, hoje eu tiro uma foto do que me aconteceu, da onde eu fui, do evento que eu fui e tudo mais. E aí, depois eu faço um carrossel, entendeu? Um combo ali de fotos de como foi as minhas 2 últimas semanas ou a minha semana. E aí eu posto no feed. Gente, eu tô achando isso maravilhoso. Por quê? Eu deixo guardado pra mim no feed foto. E é legal de rever algumas coisas. Parece que eu tô registrando agora, não é perdido, sabe? Porque nos stories ele some em 24 horas se você não colocar no destaque. E agora não, agora fica ali no feed e parece que aquilo ali é incrível. É como se fosse um Instagram lá do começo. Sabe quando a gente usava para tirar foto de qualquer coisa, assim, da comida, sei lá, do céu, que a gente tirava e colocava aqueles filtros do Instagram? Eu sinto essa mesma sensação. Tipo, eu tô amando fazer isso, de tirar fotos e melhorar o meu ângulo para as fotos e colocar um filtrinho e, tipo assim, me dedicar aquelas fotinhos que eu acho muito legal, sempre gostei disso.
Eu voltei a fazer isso. E tá sendo muito legal, gente. Já aconteceu um monte de coisa, por exemplo, nesse meu final de semana, que eu ainda nem postei, mas que estão lá no meu celular. E aí, quando eu sentir vontade, aí eu vou lá e posto. 6. E para assistir stories, eu vou em seguidores e clico em quem me interessa, para o algoritmo não escolher para mim. Então, essa aqui é uma outra dica que eu acho maravilhosa, tá? Aí, beleza, você segue poucas pessoas. Eu tenho lá, sei lá, 300 pessoas que eu sigo, uma coisa assim. E é pouca gente, né? Entre amigos, criador de conteúdo e tudo mais. E aí, gente, o que que eu faço? Eu vou lá nos meus seguidores, tá? E escolho ali, vou listando, porque fica uma bolinha de story ali. E eu vou ali e clico e assisto o story da pessoa que me interessa. Eu não deixo ir no algoritmo, eu não faço o algoritmo entregar aleatório para mim, porque se eu fizer isso, eu passo mais de 30 minutos, óbvio. Então eu prefiro fazer desta forma, ver coisas que eu quero pontualmente, dentro daqueles meus 30 minutos. Então, hoje eu tô afim de ver alguma coisa de criatividade, aí eu sei os perfis que postam isso. Sei lá, tô afim de ver meus amigos, eu só vejo meus amigos, minha família, só isso. Ou, sei lá, alguém pontualmente porque eu quero inspiração, vou lá e vejo só isso. Eu não deixo aquele carrossel primeiro, quando você entra, ordenar o que eu vejo. Eu mesmo pontualmente vou lá assistir e eu acho isso maravilhoso. E número 7, eu desativo todas as notificações. Eu comecei a me desintoxicar das redes sociais, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz e tem sido incrível, assim, gente. Não me dá... Antes eu lembro que me dava vontade de responder na hora a pessoa que comentou ou me enviou alguma coisa, sabe? Ou alguém que tá pedindo alguma dica pra mim, ou alguém que tá falando alguma coisa, dava vontade aquilo dali de entrar e conversar com a pessoa. Desativando foi estranho no começo, eu lembro vagamente que eu ficava toda hora checando no celular, assim, se alguém tinha me mandado alguma coisa. Mas depois, com o tempo, isso começou a ser natural, igual tirar o checkzinho verde do WhatsApp, sabe? E aí, gente, que eu converso pouco no WhatsApp. Então, meu celular parece aqueles celulares antigos, que não acontece nada, sabe? Não acontece absolutamente nada. No máximo, uma notificação do iFood. Mas é isso, tipo, eu vejo só as notificações quando eu entro no aplicativo. Essa é a melhor coisa, uma das dicas principais, assim, que eu dou pra vocês também, não ficarem no impulso de ficar clicando ali. Gente, enfim, essas foram as 7 coisas. Eu tenho muito a dizer sobre esse assunto, porque foi algo que não aconteceu de uma hora para outra, esse meu desintoxicar das redes sociais. Foi bastante tempo construindo esse momento até chegar até aqui, que eu às vezes nem quero entrar, entendeu? Hoje eu me considero uma pessoa offline, tá? Entre muitas aspas, offline. Mas, gente, é que realmente eu não tenho mais interesse de ficar scrollando. Uma coisa bizarra que eu comento com meu marido que aconteceu foi o seguinte: parece que quando a gente entra, fica muito tempo ali nas redes sociais, aquele mundo das redes sociais ali, do virtual, nos suga a nossa mente para aquele universo ali. E aí, tudo que as pessoas falam ali ou dão opinião, parece que é muito importante. Mas na vida real, gente, as coisas não acontecem daquela forma, entendeu? Na vida real, a vida tá acontecendo aqui. Então, hoje, como eu não entro mais com tanta frequência, hoje, quando eu entro e vejo alguma coisa pontual de alguém dando alguma opinião polêmica de algum assunto, ou alguém dando sua própria opinião sobre alguma coisa e aquela opinião é polêmica, eu acho uma besteira. Gente, é muito estranho, mas parece uma besteira, uma grande de uma besteira. E eu sei que quem tá conectado ali dá muito valor para aquilo.
Porque eu lembro que eu era assim. Não no quesito de dar muito valor pro que a pessoa tá falando, mas ao ponto de se irritar, entendeu? Por que essa pessoa tá falando isso? Que não sei o que lá. Olha que absurdo. Gente, eu parei pra tomar água e eu não lembro aonde eu parei no meu raciocínio. Eu tava falando sobre esse mundo do online e da vida real. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é que, sei lá, alguém dita uma regra que não se usa mais calça skinny, calça apertadinha. Vulgo essa aqui que eu tô usando. Alguém fala assim, ai gente, é mó brega usar isso. Parece que tu vê aqui e tu fala, opa, não vou mais comprar porque ninguém mais tá usando. Aí tu começa a ver foto das pessoas, todo mundo com boca de sino, que não sei o que lá. E realmente parece que a moda deixou pra trás. Pode ser que a moda tenha ficado um pouco pra trás. Mas se você sair, tá? Na rua, agora você vai ver um monte de mulher usando calça skinny. É nesse sentido que eu quero dizer pra vocês. Parece que quando a gente passa muito tempo ali, as coisas que estão ali parecem ter um valor muito maior do que é, entende? E na vida real não é assim. Gente, eu até escrevi aqui um roteirozinho. Eu quero ler pra vocês o que eu escrevi sobre as redes sociais, tá? Que eu falei que hoje eu sou muito disciplinada para usar as redes sociais. Não pensem que é sem esforço, entendeu? Porque o momento de tédio, ele vai acontecer. Se o celular estiver de lado, é um esforço a mais que eu faço para não usar, entende? Então eu vou ler um livro, vou fazer qualquer outra coisa. É um esforço diário não estar ali nesses momentos de tédio. Tem dias que é muito fácil, tem dias que realmente eu não tô afim de entrar, eu não entro, mas tem dias que é normal, né? A gente sente vontade de estar ali, mas aí eu sou muito disciplinada pra não cair nessa, porque eu morro de medo de cair nessa de novo, gente. As redes sociais, elas me fizeram muito mal e eu acho que isso vem de um lugar de criadora de conteúdo, que eu fiquei cabeça muito agitada em querer crescer, evoluir, ganhar dinheiro com isso e etc e tal. Então eu escrevi aqui, olha só, as redes sociais, ela não me faz pouco mal, ela me faz muito mal. Me irrita, me dá ansiedade, me gera comparação, me esgota, faz eu procrastinar, faz eu ler menos livros, que é uma coisa que eu amo, me tira a autenticidade, me faz questionar os meus gostos e mais um monte de coisa. E eu sou uma pessoa que agora que eu não uso tanto assim, eu falo, cara, olha quanto tempo eu perdi de ler mais livros, de ficar mais inteligente mesmo, conhecer mais coisas, ver mais documentários, ver mais filmes, estudar alguns assuntos que me interessam. Esse tempo de tela me roubou tudo isso. E hoje eu sinto, longe dessa frequência que eu tinha antes, que agora é quase nada, eu sinto que eu tô mais eu. Eu voltei a usar minhas roupas coloridas que eu gosto, eu voltei a ler muito. Meu Deus, gente, eu tô lendo muito, muito mesmo, coisa que eu nem imaginava que era possível, sabe? Voltei a ler, voltei a assistir documentários, que é algo que eu sempre gostei muito de fazer. Converso mais com meus amigos, com a minha família, por WhatsApp, porque eu moro longe de todo mundo, tem mais essa, né? Enfim, eu sinto que isso só me trouxe benefícios, sabe? Eu queria falar do fundo do meu coração, se você tá com algum problema referente a isso, cara, vai cortando. Não acha que é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Se você não trabalha com as redes sociais, sai mesmo, sabe? Tipo, se você quiser, vai, exclui o aplicativo, não sei. Mas, gente, façam o que é melhor para vocês, assim. Cuidem da saúde mental de vocês em relação às redes sociais, porque isso
realmente estraga, danifica, corrói o nosso cérebro. Queria dizer pra vocês que se eu ajudei ou inspirei vocês em alguma coisa, deixa o like, porque aí o YouTube me ajuda demais na entrega desse vídeo. Eu espero de verdade que você fique cada vez menos no celular. Beijo!